Olá a todos do oitavo ano, a nossa aula de hoje é de correção dos exercícios. Então, corrigirei os exercícios sobre Revolução Francesa e Império Napoleônico, ou seja, Napoleão Bonaparte. Então vamos. Página 179, número 1. A Assembleia Nacional, inspirada pela Declaração de Independência das 13 colônias e pelos ideais iluministas, publicou a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão em 1789. Leia o trecho do documento a seguir e responda as questões. Artigo 5º. A lei só proíbe ações nocivas à sociedade. Ninguém pode ser constrangido a fazer o que a lei não determina. Artigo 9º. Todo acusado é considerado inocente até ser julgado culpado e, se for indispensável prendê-lo, não se deve usar de violência ou de castigos desnecessários. Artigo 10º. Ninguém pode ser censurado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública. A. Quais ideais iluministas podem ser constatados nesse trecho? Aí podemos citar a liberdade de expressão e a igualdade. B. Antes desse documento, como era realizada a justiça na França? Cabia ao rei executar a justiça? Bom, assim, ele poderia prender seus opositores e até matá-los. C. Em sua opinião, qual a mudança mais importante que esse documento propôs para a sociedade? Justifique. Aqui é uma questão totalmente pessoal, porém vou ajudá-los na seguinte questão. Com essas ideias iluministas que influenciaram a Revolução Francesa, a liberdade, a igualdade foram sendo levantadas como uma questão importante para a sociedade, mesmo tendo muitas mortes, como eu sempre falei nas aulas anteriores. Então, a liberdade de expressão, a igualdade entre as pessoas. Então, construam as respostas de vocês a partir desses conceitos: igualdade e liberdade. Dando prosseguimento. Agora a página 184. Interação. Durante seu governo, Napoleão praticou o nepotismo. Pesquise esse assunto e responda as questões a seguir em seu caderno. O que é o nepotismo? É quando uma pessoa coloca familiares seus em funções públicas. Por exemplo, Napoleão fez isso quando ele tirava os direitos do poder e assim colocava parentes seus, também colocavam pessoas conhecidas, militares de confiança, assim para que eles viessem governar. Aqui, ó, segundo. O nepotismo é considerado correto nos meios políticos? Por quê? Não, porque os políticos não estão em seus negócios próprios, não estão no seu ambiente familiar, e sim precisam cuidar dos interesses públicos e não privados. Qual a sua opinião sobre o assunto? Apresente argumentos. Então, a partir disso aqui que eu falei com vocês, construam assim as suas próprias respostas. Seguindo. Página 186, número 1. Qual é a relação entre o Iluminismo e a Revolução Francesa? Bom, vamos. As ideias iluministas contribuíram para o questionamento da política e buscaram uma nova forma de organização social e política. 2.
qual era a diferença entre a Assembleia dos Estados Gerais e a Assembleia Nacional? A Assembleia dos Estados Gerais era convocada pelo rei para uma votação dos 3 estados franceses, sendo que sempre o terceiro estado perderia. Assim, o terceiro estado se revoltou e fez uma Assembleia Nacional que depois buscou fazer uma Constituição. Seguindo. Página 187. 3. No quadro a seguir, desenhe uma história em quadrinhos explicando como Napoleão Bonaparte chegou ao poder. Então aí, para vocês fazerem esse desenho. 4. Quais eram os objetivos da Santa Aliança? Os objetivos eram que as rebeliões contrárias aos poderes dos reis fossem destruídas e terminadas. Bom, a aliança foi feita entre a Rússia, a Prússia e a Áustria. 5. Podemos dizer que o Congresso de Viena foi inspirado por ideais iluministas? Não. Justifique sua resposta. O Congresso de Viena buscou restaurar o antigo regime, ou seja, o governo dos reis. Então vimos que os franceses lutaram para combater os poderes absolutistas dos reis. Aí depois, no final da Revolução, veio Napoleão Bonaparte, o imperador, e no final do Império de Napoleão, eles restauraram, eles voltaram ao governo dos reis. E por fim, página 188, Revolução Francesa e Império Napoleônico, são aqueles esquemas que servem de resumos do conteúdo estudado. Antigo regime, a Revolução Francesa era contra o antigo regime, esse governo absolutista dos reis. Aí está lá Napoleão, tornou-se imperador, diretório, onde a alta burguesia tomou o poder. Depois convidou Napoleão para participar. Congresso de Viena, onde os países europeus decidiram assim regressar, voltar com a Europa como era antes da Revolução Francesa. E fim, gente. Espero que tenha ficado claro. Nos encontramos no próximo vídeo. Valeu!